Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Davi é um dos personagens mais intensos e humanos de toda a Bíblia, porque sua história não é construída apenas sobre vitórias, mas sobre processos longos, silenciosos e profundamente dolorosos. Ele não surge como rei, nem como guerreiro admirado, mas como um menino esquecido no campo, cuidando de ovelhas, enquanto sua própria família participava de um momento histórico sem sequer lembrá-lo. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos os filhos são apresentados, menos Davi. Ele não é considerado, não é chamado, não é visto. Esse primeiro fato já nos confronta de maneira poderosa, porque revela que Deus escolheu alguém que ninguém estava enxergando. Enquanto os homens avaliavam aparência, estatura e posição, Deus observava caráter, fidelidade e um coração que estava sendo moldado no anonimato, longe dos aplausos e das expectativas humanas. A história de Davi começa nos bastidores, ensinando que o olhar de Deus alcança lugares onde o olhar humano não chega. O segundo fato desconcertante da vida de Davi é que a maior vitória que ele experimentou se transformou no início de sua maior perseguição. Ao enfrentar Golias, Davi não vence apenas um gigante físico, mas derrota o medo que paralisava toda uma nação. Sua coragem reacende a esperança de Israel e seu nome passa a ser cantado, celebrado e admirado pelo povo. No entanto, aquilo que trouxe alegria ao povo despertou inveja no coração de Saul. A admiração se transforma em ameaça e o herói passa a ser visto como rival. Davi aprende rapidamente que nem toda vitória gera descanso e que muitas vezes obedecer a Deus coloca alguém em rota de colisão com pessoas que não suportam ver a mão do Senhor se manifestando na vida de outro. A glória pública dura pouco, mas a perseguição pode se estender por anos. O terceiro fato profundo é que Davi passa a viver como fugitivo, mesmo sendo inocente. Ele não foge por culpa, mas por fidelidade. Durante anos, sua vida se resume a cavernas, desertos, noites frias e dias de incerteza. Ele perde o conforto, a estabilidade e a segurança, aprendendo a depender totalmente de Deus. Em um momento extremo, Davi chega a fingir loucura diante dos inimigos para escapar da morte. Ele se humilha, se expõe e se esconde atrás da fraqueza para sobreviver. Esse episódio revela que Deus permitiu que Davi fosse quebrado antes de ser exaltado, mostrando que o processo de formação é tão importante quanto o cumprimento da promessa. Antes de governar, ele precisava aprender a confiar. O quarto fato desconcertante é que Davi se torna líder de homens tão quebrados quanto ele. Seus primeiros seguidores não eram nobres, nem soldados respeitados, mas homens endividados, amargurados e rejeitados pela sociedade. Pessoas feridas pela vida, esquecidas pelo sistema e desacreditadas por todos. Davi não os rejeita nem os despreza. Ele os acolhe, caminha com eles e os transforma em valentes. Antes de sentar-se em um trono, Davi aprende a liderar com empatia, paciência e compaixão. Sua liderança nasce no cuidado, no ouvir e no caminhar junto, mostrando que Deus forma líderes entre os quebrados, antes de colocá-los em posição de autoridade. O quinto fato profundo é que Davi viveu entre os inimigos de Israel. Ele se refugiou entre os filisteus, o mesmo povo que antes enfrentara no campo de batalha. Essa decisão parece contraditória, mas revela a complexidade de sua caminhada. Mesmo vivendo em território inimigo, Davi não abandona sua identidade nem seu temor a Deus. Ele aprende que o chamado não depende do lugar onde se está, mas de quem se é diante de Deus. Esse episódio ensina que onde Deus planta uma promessa, Ele também sustenta, mesmo em ambientes hostis e aparentemente contrários à fé.
O sexto fato é o mais conhecido e também um dos mais dolorosos. O pecado de Davi com Batseba. Davi não cai por acaso nem por fraqueza momentânea. Ele vê, deseja, manda buscar e toma. Em seguida, tenta esconder o erro, controlar as consequências e preservar sua imagem diante das pessoas. Quando isso não funciona, vidas são afetadas de maneira irreversível. Esse episódio revela que até homens, segundo o coração de Deus, podem falhar gravemente quando relaxam na vigilância espiritual. No entanto, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não endurece o coração nem tenta justificar seus atos. Ele se quebra diante de Deus, reconhece seu pecado e clama por misericórdia, revelando que seu valor não estava em nunca cair, mas em saber voltar. O sétimo fato desconcertante é que o pecado de Davi trouxe consequências profundas dentro de sua própria casa. Conflitos, abusos, ódio e vingança passam a marcar sua família. Filhos se levantam contra irmãos e a dor se espalha onde deveria haver proteção. O rei que governava uma nação não consegue impedir o colapso do próprio lar. Esse fato ensina uma verdade difícil, mas necessária. O perdão de Deus é real, mas as escolhas deixam marcas. Ainda assim, mesmo em meio ao caos familiar, Davi não abandona a presença do Senhor e continua buscando a Deus em meio à dor. O oitavo fato profundo é a rebelião de Absalão. O próprio filho de Davi conspira para tomar o trono, rouba o coração do povo e força o pai a fugir de Jerusalém. O grande rei deixa a cidade humilhado, chorando e descalço. O homem que venceu gigantes agora foge do próprio sangue. Venceu gigantes, agora foge do próprio sangue. Mesmo assim, Davi se recusa a agir com vingança. Ele entrega a situação nas mãos de Deus, confiando que o Senhor é o justo juiz. Sua força já não está na espada, mas na submissão, na fé e na confiança silenciosa de que Deus ainda governa sua história. O nono fato desconcertante é que Davi erra mesmo no fim da vida. Movido por orgulho e autossuficiência, ele manda contar o povo, buscando segurança em números e não em Deus. O resultado é uma praga devastadora que atinge Israel. Quando percebe o erro, Davi não transfere a culpa nem tenta se justificar. Ele se arrepende profundamente e escolhe cair nas mãos do Senhor, porque sabe que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha humana. Esse episódio revela um coração que, apesar das quedas, nunca perdeu a sensibilidade espiritual. O décimo e mais revelador fato é que Davi nunca deixou de buscar a Deus. Ele caiu, chorou, escreveu salmos na dor, confessou seus pecados e voltou repetidas vezes à presença do Senhor. O título de homem segundo o coração de Deus não veio da perfeição, mas de um coração quebrantado, arrependido e dependente. A história de Davi não glorifica o erro, mas exalta a graça que restaura. Talvez o maior mistério da vida de Davi não seja o tamanho de suas falhas, mas a profundidade do seu arrependimento. E talvez seja por isso que sua história continua falando tão fortemente com todos aqueles que precisam recomeçar. O décimo e talvez mais revelador fato sobre a vida de Davi é que, apesar de todas as quedas, erros e consequências, ele nunca deixou de buscar a Deus. Davi falhou como homem, como pai e até como rei, mas nunca perdeu a sensibilidade espiritual. Ele pecou, mas não se acomodou no pecado. Ele caiu, mas não fez da queda um lugar de morada. Quando confrontado, Davi se quebrava, chorava, se arrependia e voltava para a presença do Senhor. É por isso que Deus não o definiu pelas falhas, mas pelo coração. Um coração que sabia reconhecer o erro, pedir misericórdia e recomeçar. A história de Davi nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações disponíveis, arrependidos e dependentes.